Renda a Ele toda a honra, renda a Ele toda a glória, renda a Ele todo o louvor nesta noite. Oh, meu querido, minha querida, é para isso que nós estamos aqui neste lugar. Comece a levantar as suas mãos aí, ó. Comece a se esquecer dos teus problemas. Você está aqui para adorar a Ele, você está aqui para glorificar a Ele. Receba a adoração do teu povo nesta noite, o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Receba, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades ou às perseguições, nós estamos te adorando. Então receba, Deus, receba, Deus. Inclina os teus ouvidos para o nosso louvor, receba a nossa adoração. A Ele a glória, diga, a Ele a... Para sempre, para sempre, para sempre, não importa os dias, para sempre, todo instante, louve. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta noite. Você pode glorificar a Ele. Aplauda, 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 aplauda. Abre a tua boca também, meu irmão. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: toda a honra. Diga com autoridade, diga toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Aleluias, amém, amados, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite, sobre o seu coração, amém. Quantos aqui creem que o Senhor Ele já está operando, Ele já está se manifestando? Você crê nisso? Glória a Deus, amém. Não tenha dúvidas de que Deus Ele já está falando conosco neste lugar. Você sabe que hoje pela manhã a gente chegou aqui. Na verdade, assim que eu acordei, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, e a gente até falou isso aqui de manhã, mas eu quero compartilhar isso com você. Lá no Salmo 42, se eu não me engano, a palavra do Senhor, ela diz que a corça, ela suspira pelas águas, né? Assim como a corça suspira pelas águas, né? Aí o salmista diz: eu também suspiro por ti. E aí eu estava ali, acordei com esse versículo na cabeça, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, né? Porque na verdade a corça, ela suspira pelas águas, mas não é por sede. Às vezes a gente lê ali na palavra que a corça deseja as águas, assim como nós desejamos ao Senhor, e a gente pensa: deve ser por sede que a corça suspira pelas águas, mas não. Não é pela sede que a corça deseja as águas, mas a corça na verdade ela deseja as águas para sobreviver dos seus predadores, amém, amado? A gente foi pesquisar, né? A gente já pregou essa palavra algumas vezes, e nós descobrimos que a corça, ela exala um cheiro, um odor, e esse odor, ele atrai os predadores. Então quando a corça, ela começa a se movimentar, ela começa a liberar do seu corpo um odor, e os predadores, né? Eles sentem aquele cheiro, e eles sabem exatamente aonde a corça está. Então a corça, ela precisa se escapar dessa situação, porque os predadores estão atrás dela a todo instante, a todo momento. Então o que ela faz? Qual é a estratégia natural que ela tem? Ela precisa buscar as águas, porque quando a corça, ela mergulha nas águas, além dela escapar dos predadores, porque na sua grande maioria, eles não entram nas águas, as águas, elas fazem com que aquele odor desapareça. Então ela deixa de ser perseguida, ela deixa de correr perigo quando ela está nas águas, quando ela está firmada, afundada, mergulhada nas águas. E aí o Espírito Santo, ele trouxe essa palavra ao meu coração hoje de manhã. Ele me trouxe à memória essa palavra, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite, amém, amados? Porque a grande verdade é que nós temos um alvo nas costas, a gente até falou isso, né?
Assim como a corça, ela tem um alvo nas costas todo dia, por causa do seu cheiro, ela atrai os predadores. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós confessamos e reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, a gente coloca também um alvo nas nossas costas. Porque o inimigo a todo instante, o inimigo a todo momento, ele quer destruir você. Olha aqui para mim, meu amado, olha aqui para mim, minha amada. Satanás, ele quer destruir você. Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua comunhão, ele quer destruir a tua vida espiritual. E a única forma de nós escaparmos deste predador maligno é se nós nos mantivermos mergulhados nas águas de Deus. Não há outra forma de nós escaparmos disso. Às vezes a gente pensa, poxa, hoje eu não vou buscar a Deus, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero dar um tempo, mas meu irmão, existe um alvo nas suas costas. Você exala o cheiro da glória, o suave perfume da glória de Deus, amém, amados? E esse suave perfume que exala de você faz com que Satanás, ele queira acabar com a sua vida. E a única forma de você escapar é quando você se vê mergulhado nas águas do Senhor. E nesta noite, amado, você está aqui, ó, no lugar onde as águas do Senhor fluem. Nesta noite você está aqui no ribeiro, aonde quando você mergulha nessas águas, ainda que o predador ele queira destruir você, ele não pode fazer nada, porque as águas de Deus, elas te livram do mal. Glória a Deus. A maior estratégia do diabo é querer nos afastar de Deus, é querer nos afastar da igreja, é querer nos afastar do ribeiro, porque longe do ribeiro somos presas fáceis. Diga comigo, longe do ribeiro. Diga bem alto, longe do ribeiro das águas de Deus, eu sou presa fácil. É por isso que o diabo coloca desânimo. É por isso que o diabo ele persegue. É por isso que ele usa a vida de pessoas para te entristecer, para te ferir, para te afastar do caminho, porque ele sabe que se ele te afastar do ribeiro, ele consegue ter poder sobre a sua vida. Mas que nesta noite você saia daqui molhado. Aleluias, que nessa noite você saia daqui encharcado pelas águas do Senhor sobre a tua vida. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Tome posse desta palavra sobre você. Eu não poderia deixar, amém, eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Não se afasta do ribeiro, não. Vira para essa pessoa que está atrás e diga, o teu lugar é no ribeiro. Fala para ele, fala para ela, diga, o teu lugar é no ribeiro. Amém. E por que no ribeiro? Olha aqui, e por que no ribeiro das águas a gente é fortalecido? Por que no ribeiro das águas nós somos mais que vencedores? Porque quando a gente está no ribeiro, nós não somente desfrutamos da proteção de Deus, mas quando a gente está no ribeiro das águas, a gente ouve a palavra, a gente recebe direção, não é? A gente recebe a direção de Deus. Amado, uma vez que nós temos a direção de Deus para as nossas vidas, e uma vez que tendo essa direção, nós a seguimos, a nossa vida é transformada, nós somos fortalecidos, os nossos olhos se abrem, não é? Hoje de manhã a gente falou muito acerca disso, que muitas pessoas elas vêm para a casa de Deus procurando respostas, e a gente sempre tem falado isso, a pastora Bárbara tem falado isso também, que às vezes as pessoas elas vêm para a igreja à procura de respostas. Poxa, mas por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que as coisas não isso? E a pessoa vem para a igreja em busca de respostas. Meu irmão, não, você não precisa de respostas, você precisa de direção, porque uma vez que você está na direção de Deus, as respostas elas vão vindo automaticamente, amém, amado? A pessoa que vem para a igreja só para buscar resposta, ela está perdida, porque a resposta está dentro da direção. Você pode dar glória a Deus aí? Diga comigo, as respostas que eu preciso para a minha vida, eu as encontro na direção de Deus. É quando você está na direção de Deus, é quando você está no caminho de Deus, que conforme você vai caminhando, conforme você vai buscando, conforme você vai andando, as respostas, aquelas perguntas que sempre você faz, as respostas elas vão aparecendo, mas é quando você está na direção. Diga comigo, eu não preciso, diga bem alto, eu não preciso de resposta, eu preciso de direção. Deus tem direção para a sua vida nessa noite, amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Deus já está falando com você através dos louvores, mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Pega a Bíblia aí no seu lugar, pega a palavra de Deus, continua de pé, amém? Continue de pé, mas pega aí a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Jó, amém? Pega a palavra, pega a Bíblia.
E abra conosco aí, por favor, livro de Jó, no capítulo de número 34. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha nesta noite pela internet. Deus abençoe poderosamente você. Espero que você já esteja aí, né, sendo tocado. Espero que as águas do ribeiro estejam alcançando você, onde quer que você esteja, e que nesta noite, não sei se você está nos vendo à noite, de manhã, à tarde, mas não importa o horário, eu espero que neste momento as águas de Deus alcancem você aí, onde você estiver, assim como está nos alcançando nesta noite, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, você que está aí, você que está aqui, vamos para a palavra. Livro de Jó, no capítulo 34, posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu estou sentindo que vocês estão meio tímidos. Você pode dar glória a Deus, dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para glorificar, amém? Você só não pode conversar, mas glorificar, adorar, você tem total liberdade, amém? Vamos para a Bíblia. Jó, livro de Jó, capítulo 34. Veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 2. Jó, livro de Jó, capítulo 34, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Olha o que ele vai dizer no versículo 3: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Glória a Deus. Então veja que Jó está fazendo um paralelo entre aquilo que o nosso paladar realiza acerca do alimento, com a função dos nossos ouvidos em relação à palavra. Jó, ele está fazendo um paralelo. E é justamente quando nós entendemos estas funções, dentro desse paralelo, quando a gente consegue entender a revelação de Deus, é que a gente consegue diagnosticar tantos problemas que passamos, é que a gente consegue entender o porquê que tantas coisas não acontecem e porquê que outras que nós não gostaríamos acabam acontecendo. Nós vamos entender isso hoje. Estamos em Jó, no capítulo 34, versículo 2. Ele diz: ouvi, ou seja, abra os ouvidos, ouça, ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Eu queria ouvir você repetindo comigo esse versículo 3. Vamos lá, diga comigo: porque o ouvido, diga isso para Deus e para você, diga: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Você crê que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Verdade? Então estenda a mão aqui para frente, cubra a cabeça, feche os olhos, vamos orar, vamos pedir a direção, vamos pedir a revelação de Deus para nós nessa hora. Vai falando com Ele aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos, adoramos, bendicemos o Teu nome, mas agora, Senhor, nós vamos adorar de uma outra forma. Nós não vamos adorar falando, adorando, louvando, mas nós vamos adorar ouvindo, Pai. Nós vamos adorar de maneira a fazermos aquilo que Maria fez. Maria, ela ficou com a melhor parte. Ela se inclinou, ela desceu, ela se ajoelhou e se colocou em prontidão para ouvir, para receber a direção. Então, em nome de Jesus, jogue por terra a partir de agora todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos que tentarem reter e se opor àquilo que vai ser ministrado nesta hora. Que os ouvidos estejam preparados para ouvir, os corações para receberem e as mentes abertas para serem dirigidas, para compreender e colocar em prática tudo o que vai ser ministrado nesta hora. Fala com essa pessoa que está aqui na igreja, com essa pessoa que nos acompanha pela internet, pelo podcast. Ministra os nossos corações nesta hora, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso, vamos aplaudir, vamos glorificar. Abra a tua boca aí no seu lugar, diga glória, glória a Deus. Fala conosco nesta noite, ó Pai, aleluias, amém. Por favor, senta no teu lugar e a partir de agora eu gostaria que você não conversasse, como a gente sempre costuma dizer. Não converse, não ande pela igreja, não fale, apenas olhe aqui para o pastor, olhe para cá e preste total atenção na palavra. Olha aqui para mim, preste atenção. Você sabe que todo ser humano saudável, ele possui 5 sentidos. Ele tem visão, audição, olfato,
tato e paladar. Eu quero que você repita comigo, vamos lá, diga comigo, visão, vamos participar, diga visão, audição, olfato, tato e paladar. E esses 5 sentidos, apesar de serem apenas 5, eles têm uma função básica na nossa vida. A função de captar informações. Os sentidos humanos, eles têm como prioridade principal essa. Fazer com que nós venhamos receber no nosso corpo informações acerca das coisas externas. Acerca daquilo que está em nosso redor. Informações essas que, segundo aquilo que a gente estudou, segundo aquilo que a gente pesquisou, essas informações elas chegam até nós através de impulsos nervosos, mas elas são transformadas, elas são convertidas pelo nosso corpo através de sensações. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, chega até mim através de impulsos nervosos. Aí o meu corpo, ele transforma esses impulsos em sensações. Então, na verdade, os sentidos, eles têm a função de gerar impulsos, e esses impulsos, eles produzem sensações. Sensação de frio, sensação de calor, sensação de saciedade. Todas estas coisas, na verdade, são fruto dos nossos sentidos, que levam as informações até nós, através de impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos são convertidos nestas sensações. E as sensações, elas têm como finalidade nos fazer compreender o mundo ao nosso redor. Quando eu olho para uma placa e eu vejo a cor daquela placa, ou eu vejo aquilo que está escrito na placa, eu consigo saber aonde eu estou. Quando eu olho para o semáforo e eu vejo as cores, através daquilo que eu estou enxergando, eu consigo saber se eu tenho que parar ou se eu tenho que caminhar. Então, na verdade, os nossos sentidos, eles têm essa função, a de nos orientar, a de nos trazer informações, a fim de que nós venhamos ter um cotidiano melhor. As sensações, elas têm essa finalidade, de nos colocar dentro, de nos colocar a par do mundo que está ao nosso redor. Então, são várias, eu poderia dar vários exemplos aqui, são várias as situações onde as sensações elas agem. Mas dentre as várias funções, ou dentre os vários sentimentos, dentre as várias sensações, os impulsos nervosos, essas sensações que chegam ao nosso corpo, elas também têm a finalidade, além de reconhecer cores, além de reconhecer cheiros, além de servir para nos orientar, além de servir para nos mostrar, nos informar acerca de coisas, as sensações, através dos nossos sentidos, elas nos dão a capacidade de nós discernirmos aquilo que é agradável, aquilo que é agradável, aquilo que é importante para mim. Por exemplo, quando nós falamos aqui acerca de paladar, quando nós falamos aqui acerca de olfato, nós estamos falando de cheiros, nós estamos falando de gostos. Então, uma das funções desses sentidos é justamente o quê? É fazer uma seleção acerca daquilo que é agradável para mim, acerca daquilo que não é agradável para mim. Quando Jó ele diz aqui, no capítulo que nós lemos, no texto que nós lemos, quando ele diz aqui no capítulo 34, que o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, o que a gente consegue ver a princípio? Que o foco do Jó claramente está nas palavras. Jó não está falando de comida, Jó não quer falar acerca de comida ou de alimentação. Jó está falando acerca das palavras. Porém, ele vai usar uma metáfora. Ele vai usar uma figura acerca da comida, acerca do paladar, para falar sobre algo espiritual, para falar sobre as palavras. Então a primeira coisa importante que o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, para me fazer entender, para me trazer a revelação dessa palavra, foi uma pergunta: qual é a função do paladar? Qual é a importância do paladar nos nossos sentidos? A princípio, a importância do paladar é a mesma importância que todos os sentidos têm. Os sentidos, eles têm a função de informar. Diga comigo, os nossos sentidos, vamos lá, diga, os nossos sentidos têm a função de informar. Mas o paladar, ele nos informa o quê?
qual é a importância do sentido paladar para nós? É saber através do gosto, é saber através daquilo que eu provo, se aquilo que eu estou experimentando é bom para o meu corpo ou não. Então, quando eu pego um alimento e coloco na minha boca, o paladar ele vai começar a entrar em ação. E qual é a função do paladar? É dizer, puxa, isso aqui é bom para você comer, isso aqui é agradável. Isso aqui você pode ingerir, você pode colocar para dentro. Isso aqui não. Então, a princípio, o Espírito Santo ele já começou a dizer isso. A razão básica do paladar é provar, é experimentar os alimentos, a fim de dizer aquilo que eu posso comer, aquilo que eu não posso comer. Aquilo que é agradável para o meu corpo, aquilo que vai ser bom para mim e aquilo que não vai ser bom para mim. É como se fosse uma espécie de controle de qualidade. Você vai pegar aquilo e vai colocar na boca. Rapidamente você vai perceber, esse gosto é amargo, isso aqui não é legal, isso está com cheiro ruim, isso está com gosto ruim. Rapidamente você joga fora, né? Por que a gente não come, por exemplo, uma comida podre, uma comida estragada? Por que a gente não come uma comida azeda, uma comida de má qualidade? Porque os nossos sentidos, ou seja, o olfato e o paladar, baseados nos nossos gostos, baseados nos nossos critérios, ele ao provar, ele já sabia, isso aqui está azedo, não come. Ele já impede. Não, isso aqui não está com gosto legal, não come. Essa é a função do paladar. O paladar ele dita o que vai ser consumido e o que não vai ser consumido. Amados, e foi justamente entendendo essa função básica do paladar, é que o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração acerca dessa revelação. Porque foi como a gente acabou de dizer aqui. Apesar do Jó estar fazendo um paralelo com o paladar, o foco daquilo que o Jó está dizendo não era o alimento natural, não é comida. Jó está falando acerca de palavras e ele faz um comparativo. Assim como a boca, ela prova os alimentos. Assim como o paladar, ele tem a função de sentir os alimentos e determinar o que é bom para ser consumido e o que não é bom para ser consumido. Assim como o paladar não permite que qualquer coisa entre, mas ele experimenta antes. E ele diz se está aprovado ou não. Jó está falando o seguinte, que os nossos ouvidos, ele faz, ou pelo menos ele deveria fazer, a mesma coisa. Glória a Deus, amado. Quando eu pego um alimento e coloco na boca, opa, isso aqui não está gostoso, isso aqui não está bom, isso aqui não está agradável, vou cuspir, vou jogar fora. Pois é. Assim como o paladar, ele prova os alimentos, e ele tem a função de ditar aquilo que eu vou colocar para dentro, e aquilo que eu não vou colocar para dentro. Jó está falando aqui que os nossos ouvidos, eles pelo menos deveriam realizar esta mesma função do paladar, só que com as palavras. A mesma função de ponderar, a mesma função de avaliar aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que as pessoas estão me dizendo, as palavras que estão chegando até mim, a mesma função que o paladar tem com a comida. Os nossos ouvidos, eles precisam ter com as palavras. Eu não posso deixar que qualquer coisa que eu ouço passe pelos meus ouvidos. Assim como o paladar não consome, não deixa eu consumir qualquer coisa, os meus ouvidos, eles têm a função de fazer uma espécie de controle de qualidade, de triagem. Não é porque eu estou ouvindo tudo que eu estou ouvindo eu tenho que deixar entrar, porque tem coisas que se entrarem, matam. Existem palavras que se passarem pelo crivo do ouvido, e se a gente deixar entrar, vão fazer mal para o corpo. Então, assim como o paladar não consome, não deixa o corpo consumir qualquer coisa. O que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo, assim como a boca ela prova o alimento, o teu ouvido, o meu ouvido, os nossos ouvidos não podem deixar qualquer coisa entrar na nossa vida, porque nem tudo que eu ouço faz bem. Nem tudo que eu ouço, nem todas as palavras que eu recebo vão fazer bem para o meu corpo. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, eu quero que você abra lá por favor. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra: não extingais o espírito. Versículo 20:
Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, diga glória a Deus. Agora olha o detalhe, examinai tudo. Retende o que, igreja? Retende o bem. Ou seja, você não tem que desprezar, você não tem como desprezar as palavras. Porque uma vez que as pessoas têm boca, elas falam. As pessoas, elas sempre vão falar. E você, tendo ouvidos, você sempre vai ouvir. Mas você tem que ouvir as coisas como? Com critério. Diga glória a Deus aí, meu irmão. As pessoas sempre vão falar. Nós sempre vamos ouvir. Mas espera aí. Não é tudo que eu ouço, não é tudo que bate nos meus ouvidos que eu vou deixar entrar. Então ele diz, você vai examinar tudo, mas o que é bom você retém, ou seja, tem que ter critério. Você não pode deixar qualquer coisa passar pelo crivo dos teus ouvidos. Ouça tudo, mas tenha cuidado com aquilo que você vai reter. Ouça tudo, mas tenha cuidado com certas palavras que muitas das vezes você pode deixar passar. Pastor, e por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque aquilo que passar pelos teus ouvidos não vai para o estômago. Glória a Deus, amado. O Jó estava falando, a boca ela prova, né? O paladar ele prova o alimento. Quando o paladar aprova, ele come, o alimento vai para onde? Vai para o estômago, mas palavras não vão para o estômago. As palavras que entram vão para onde, igreja? Para onde é que a palavra que entrar vai? Ela vai para o meu coração. E se uma palavra errada, se uma palavra de maldição, se uma palavra de derrota, ela entrar no teu coração, se você permitir que ela passe pelo crivo dos teus ouvidos e chegue ao teu coração, uma palavra pode matar você. Uma palavra pode paralisar você. Uma palavra ela pode danificar você, ela pode adoecer você de tal maneira a você nunca mais conseguir se recuperar. Amados, e conforme o Espírito Santo foi ministrando isso aqui, duas perguntas da parte de Deus, o Senhor ele me fez, porque geralmente é assim, Deus ele vai me dando a palavra, e eu vou conversando com Deus na palavra, Deus vai falando comigo, e nesse ponto da mensagem, quando eu comecei a entender isso, o Senhor me fez duas perguntas, e eu quero retransmitir essas perguntas para você. A primeira, quem é que você tem ouvido? Que tipo de pessoas você tem escutado? Que tipo de pessoas você tem dado ouvidos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com que tipo de palavras você tem alimentado o seu coração? Às vezes nós queremos ser uma vida de vitória, queremos ser uma vida de sucesso, queremos ser uma vida abençoada na presença de Deus, mas espera aí. Você acha que você vai conseguir ter uma vida abençoada com Deus ouvindo pessoas erradas? Você acha que nós vamos conseguir ter uma vida vitoriosa com Deus deixando certas palavras fazerem parte da nossa vida? Não. Então de cara o Espírito Santo começou a falar, peraí, quem é que a gente tem dado? Para que tipo de pessoas nós temos dado ouvidos? E que tipo de palavras nós temos deixado entrar na nossa vida? Porque em Provérbios no capítulo 10, no versículo 11, a palavra de Deus diz, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Amado, tem muita gente perversa. Olha aqui para mim. Tem muita gente perversa que se faz de amigo, que se aproxima de você, que coloca a mão no teu ombro, que te abraça, que diz que é teu amigo, que chora com você, mas quando abre a boca, as palavras que saem da boca de determinadas pessoas são palavras de derrota. E muitas das vezes a gente, no momento de fragilidade, no momento em que a gente não está ali, vigiando, a gente acaba retendo determinadas coisas. E a gente acaba deixando passar pelo crivo dos ouvidos, e as palavras estão entrando no nosso coração. Amado, nem todo mundo quer ver a tua felicidade.
Nem todo mundo quer ver você crescendo, nem todo mundo quer ver você vencendo, não. Existem pessoas que muitas vezes estão do nosso lado querendo nos derrubar, e a gente sem perceber estamos dando ouvidos a essas pessoas. Estamos dando ouvidos às suas palavras. Estamos sendo contaminados por um alimento podre. Mas pelo fato do nosso paladar auditivo não ser bom, a gente está deixando esse alimento podre, muitas das vezes, entrar pelos nossos ouvidos e tomar conta do nosso coração. Pessoas que dizem assim: se teu casamento está mal, separa. Rapaz, deixa isso para lá, separa. É melhor separar, não tem jeito não. Quantas pessoas que às vezes são usadas pelo diabo para falar isso para você. A coisa está complicada, a coisa está difícil, chuta o pau da barraca e vai viver a sua vida, e vai fazer, e vai acontecer. Quantas e quantas pessoas não têm sido usadas pelo diabo para liberar certas palavras sobre as nossas vidas, e muitas das vezes em momentos de fraqueza, a gente acaba dando ouvido, emprestando os nossos ouvidos para palavras que saem da boca de pessoas perversas. Você quer ver uma coisa? O Salmo de número 1, e todo mundo conhece o Salmo 1, né? Todo mundo conhece o Salmo de número 1. E lá no Salmo de número 1, Deus ele nos faz 4 promessas. Quem quer receber promessa do Senhor aqui, diga glória a Deus. Lá no Salmo 1, Deus ele nos faz 4 promessas. A primeira promessa: que nós seríamos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Diga glória a Deus. Você sabe o que significa ser uma árvore? Olha aqui para mim. Você sabe o que significa ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas? Ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas significa ser uma árvore forte. Significa ser uma árvore que, por estar plantada junto ao ribeiro, pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir o mau tempo, mas aquela árvore está fortalecida, porque a sua força vem do ribeiro das águas. Amém, amados? Então, ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas significa ser forte. Essa é a primeira promessa do Salmo 1. Segunda promessa do Salmo 1. Ele diz o seguinte: que nós iríamos dar frutos na estação própria. O que significa você ser uma pessoa que dá frutos na estação própria? Significa ser uma pessoa regular no seu propósito. Qual é o propósito da existência de uma árvore? Uma árvore existe para quê, igreja? Para dar fruto. Então, quando a Bíblia diz que nós seríamos como árvores que iriam dar frutos na estação própria, significa o quê? Significa que nós vamos ser regulares no propósito. Assim como a árvore nasceu para dar frutos, nós nascemos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pode vir a luta, pode vir o diabo, pode se levantar o inferno, a gente não vai deixar de dar fruto, porque a palavra do Senhor nos promete, nós vamos dar o nosso fruto na estação própria. Diga glória a Deus. Primeira promessa: nós seremos fortes. Segunda promessa do Salmo 1: nós seremos regulares no nosso propósito. Aí ele diz assim: que as nossas folhas não vão cair. Glória a Deus, amado, né? O que significa as nossas folhas não caem? Por que as folhas de uma árvore caem? Por que as folhas da árvore caem? Você sabe que quando chega a estação do outono, a estação do outono é uma estação de transição, não é? Entre o calor e o frio. Então, quando o outono chega, o que acontece com a árvore? A árvore já entende, não é? Que pelo fato de no outono os dias serem menores, e por ser uma estação de transição, a árvore ela entende que a temperatura vai começar a esfriar. Os dias eles terminam mais cedo, tem mais frio. Então a árvore, para que ela venha acumular energia, para que ela venha guardar energia para se aquecer no inverno, o que ela faz? Ela acaba deixando de realizar algumas funções. E dentre as funções que a árvore deixa de realizar, ela deixa de produzir a clorofila. E você sabe muito bem que a clorofila, ela é responsável pela pigmentação das folhas. A folha fica verdinha por causa da clorofila. Então o que a árvore diz? Espera aí, vai começar a esfriar. Espera aí, os dias vão ser mais curtos. Então eu preciso guardar energia. Ela deixa de produzir clorofila. Só que quando ela deixa de produzir a clorofila, automaticamente ela passa a produzir um hormônio ácido. E esse hormônio ácido, ele vai para as pontas das folhas. E esse hormônio ácido, produzido pela baixa da clorofila, faz com que a folha envelheça, ela fica amarelada, ela envelhece e se desprende da árvore.
Então, o que significa? O que significa as nossas folhas não caírem? Porque a árvore faz isso para quê? Para se manter aquecida no inverno. As nossas folhas não cair significa que nós seremos homens e mulheres fervorosos na presença do Senhor. Amém, amados? Não importa a estação do ano, não importa se o calor acabou, se o frio vai vir, não importa se há um esfriamento ao nosso redor, nós não seremos contagiados pelo esfriamento, porque nós seremos aquecidos pelo fogo da glória do Senhor. Diga glória a Deus. Eu não vou precisar derramar as minhas folhas, eu não vou precisar me abster, eu não vou precisar de artifícios e de recursos para me manter aquecido. Eu vou ser fervoroso em nome de Jesus. Amém, amados? Terceira promessa: as nossas folhas não vão cair. E qual é a quarta promessa? Diga comigo: tudo que eu fizer. Está fraco, diga comigo: tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Glória a Deus. Então 4 promessas estão lá no Salmo 1. Ser forte, ser regular, ser uma pessoa fervorosa e ser próspero. Quem quer viver isso aqui? Diga glória a Deus. Amém? Só que qual é a condição que o salmista nos impõe para vivermos isso? O que eu preciso fazer para que eu venha tomar posse dessas 4 promessas? Ele diz lá: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, para não ser influenciado, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque senão você vai acabar ouvindo, você vai acabar retendo e você vai acabar fazendo igual. Antes, em vez de ouvir os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, antes ele tem prazer em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a promessa: pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! É quando você ouve a palavra de Deus que você prospera. Aleluias! Quando o salmista diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é como que se em outras palavras ele estivesse dizendo: bem-aventurada é a pessoa que não empresta os seus ouvidos para ouvir quem não tem temor. Você quer prosperar, você quer ser forte, você quer ser fervoroso, você quer prosperar, então para de ouvir determinadas pessoas, comece a ouvir mais a palavra de Deus, comece a ouvir mais aquilo que Deus tem falado com você, e menos aquilo que as pessoas têm dito. Bem-aventurado o homem, a pessoa, cujo paladar dos ouvidos, diga glória a Deus. Bem-aventurada é a pessoa cujo paladar dos ouvidos não retém qualquer coisa, mas tem critério. Amado, nós nunca seremos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, se a gente ficar emprestando nosso ouvido para palavras de maldição. Nós nunca vamos dar fruto na estação própria. Nós nunca vamos ter as nossas folhas verdes. Nós nunca vamos prosperar se a gente ficar ouvindo um monte de coisa e se a gente não tiver critério para aquilo que estamos ouvindo. Entenda isso de uma vez por todas. Escute isso. Tanto pessoas fortes quanto pessoas fracas, tanto pessoas produtivas como pessoas inérteis, tanto pessoas de muita fé quanto pessoas incrédulas, elas nada mais são do que o resultado daquilo que elas ouvem. Eu serei aquilo que eu acredito. Você entende isso? Se a vida toda as pessoas te falam: você é um derrotado. Se a vida toda as pessoas te falam: você é incapaz, você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, você não tem condição, e você ouve isso a vida toda, e você não tira isso da tua vida, e você vai ouvindo, e você vai ouvindo, e isso vai enchendo teu coração, e se você acreditar nisso, você vai ser o que você ouve. Então as pessoas de sucesso, elas têm sucesso não é porque elas são melhores do que você,
As pessoas produtivas, elas têm sucesso não é porque elas são melhores do que você, não. É simplesmente porque apesar de elas escutarem tudo, elas têm critério com aquilo que elas ouvem. E não é tudo que elas vão deixar entrar. Elas têm critério, elas têm crivo. Amém, amados? Amém? Quem entende o pastor até aqui, diga glória a Deus. Dificilmente uma pessoa que vive a vida inteira ouvindo palavras de derrota, dificilmente essa pessoa vai conseguir ser vitoriosa. Sabe por quê? Porque assim como os alimentos, eles têm poder de fortalecer o corpo, as palavras têm poder para fortalecer e para mudar a nossa história. Olha aqui para mim, amados. Uma palavra pode curar você. Eu não preciso orar por você, você pode ser curado agora, através de uma palavra liberada. Você crê nisso, amado, em nome de Jesus? Você não precisa subir a escadaria da peia. Uma palavra que você ouve e que você diz: eu acredito nesta palavra, eu tomo posse dessa palavra. Uma palavra tem o poder de te curar, uma palavra tem o poder de restaurar, uma palavra tem o poder de ressuscitar morto, uma palavra tem poder de fazer o paralítico andar. Aleluias! Palavras têm poder de curar, palavras têm poder de edificar. Palavras têm o poder de levantar aquele que está caído. Tudo que nós conhecemos hoje nesse mundo, os céus, a terra, o mar, os homens, tudo foi feito por quê? Pelo poder da palavra. Aleluias. Foram palavras que mudaram o futuro de Abraão. Foram palavras que encorajaram a Gideão se tornar quem ele se tornou. Gideão, ele se tornou vitorioso, foi por quê? Porque ele recebeu uma palavra. Porque palavras têm o poder de levantar e fortalecer. Só que entenda, da mesma forma que palavras fortalecem e levantam, palavras também destroem. Palavras também fazem pessoas ficarem enfermas. E enquanto eu me mantiver na roda dos escarnecedores, enquanto eu não provar as palavras que entram pelos meus ouvidos, como o paladar prova o alimento, enquanto eu não fizer isso, palavras de maldição continuarão entrando, palavras de derrota continuarão entrando, e eu jamais vou conseguir viver a plenitude de Deus. Eu vou te dar um exemplo básico aqui. O que aconteceu lá com os espias que Moisés mandou lá para a terra? Você lembra dessa passagem? Vai lá espiar a terra que o Senhor já deu para nós. Vai ver lá se a terra é boa. Você acha que Moisés separou qualquer pessoa? Não, ele separou só os maiorais, pessoas de influência. Vai lá, os maiorais foram lá espiar a terra, 40 dias ficaram lá. Quando eles voltaram, olha aí, Moisés, a terra é muito boa. A terra é tremenda, a terra é larga, a terra é produtiva, a terra mana leite e mel. Olha aqui, olha o tamanho dos frutos, olha que coisa maravilhosa. A terra é realmente maravilhosa, como Deus havia dito. Só que tem um problema, a gente não vai poder tomar posse. Peraí, mas se a terra é boa, se a terra é larga, se a terra é próspera, por que a gente não vai poder? Não, a gente não pode tomar. Por quê? Porque os homens daquela terra são mais fortes que nós. Olha aí, ó. Porque os homens daquela terra são grandes, os homens daquela terra são gigantes, são homens fortes, são homens poderosos, e nós, aos olhos deles e aos nossos olhos, somos como gafanhotos. Amado, você sabe o que é uma nação inteira chorar? Uma nação inteira vai chorar, desacreditando da vitória que o próprio Deus havia decretado que iria dar para o povo. E tudo isso por quê? Porque eles ouviram uma palavra contrária daquela que Deus havia liberado. E por não terem o crivo do ouvido, aquela palavra passou pelos ouvidos, chegou ao coração e fez morada. Quem está entendendo, pastor, aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Amado, quantas e quantas pessoas, olha aqui para mim, quantas e quantas pessoas estão quebradas,
pessoas que estão tomando remédio de tarja preta, pessoas que estão aí deprimidas em cima de uma cama. Quantas? Pessoas que estão caídas, destruídas, pessoas que têm um potencial tremendo, mas não conseguem produzir nada. E por quê? Sabe por quê? Porque vivem permitindo que palavras de morte, que palavras de derrota, que palavras de maldição passem pelo crivo dos ouvidos. E elas permitem isso, sem nem mesmo saber que a morte e a vida estão no poder da palavra. Diga assim comigo: morte e vida. Diga comigo: morte e vida. Diga comigo: bênção e maldição estão no poder da palavra. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz isso. Vamos lá, abre comigo lá, deixa eu te mostrar. Provérbios capítulo 18, está aqui, ó. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que dizemos, no poder da palavra. E aquele que a ama, o que vai fazer? Comerá do seu, eu vou comer do fruto daquilo que eu acredito, daquilo que eu retenho. Mas aí no versículo 20 ele diz assim, ó: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Diga assim comigo: o coração, diga bem alto, diga: o coração é o ventre das palavras. Amém? Assim como o ventre do alimento é o meu estômago, o ventre das palavras é o meu coração. O que o Senhor está falando aqui? Que o nosso ventre de palavras, o nosso coração, ele se fartará, ele se alimentará e ele se inspirará daquilo que a gente ouvir. Por isso a pergunta que a gente fez no início: quem é que você tem ouvido? Você tem ouvido Deus? Pessoas de Deus? A palavra de Deus? Você tem ouvido Deus falar com você? E que tipo de palavras você tem deixado entrar no seu ventre? O ventre das palavras não é o estômago, mas é o coração. Você entende a importância de termos um paladar criterioso, não só para aquilo que comemos, mas principalmente para aquilo que ouvimos? Não adianta você estar na igreja, dando glória a Deus e aleluia, buscando o favor de Deus, e ouvindo um monte de gente que não tem nada para te acrescentar de Deus, e ouvindo conselhos de um monte de pessoas que não tem nada de Deus para te falar, e recebendo críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada na vida. E você vai ouvindo essas palavras, e você vai ouvindo essas palavras, e você vai retendo isso, a palavra de Deus vai perdendo espaço. Daqui a pouquinho você não quer mais saber de orar, você não quer mais saber de buscar, você não quer mais saber de estar na igreja. Daqui a pouquinho você já começa a se esquecer das promessas. Daqui a pouquinho você vira as costas para o propósito de Deus na tua vida. Daqui a pouco você está no chão. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e talvez eu estou aqui falando com pessoas que desde pequeno, de tanto ouvir falar sobre pessimismo, de tanto ouvir falar de fracasso, de tanto ouvir falar de impossibilidades, talvez o teu paladar auditivo se habituou tanto com essas coisas. Pastor, na minha casa era só miséria, era só derrota. Minha mãe teve um casamento infeliz, minha avó teve um casamento infeliz, minha bisavó teve um casamento infeliz, e eu cresci ouvindo que homem não presta, eu cresci ouvindo que não existe casamento feliz, eu cresci ouvindo que tudo é só conveniência, e pastor, de tanto ficar ouvindo, de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, hoje eu chego à conclusão que não existe felicidade. Talvez você está aqui, e de tanto ouvir essas coisas, você acabou acreditando nelas. Você acabou acreditando que você não pode ser feliz?
que você não pode crescer, que você não pode ter um emprego melhor, que você não pode ter uma casa melhor, que você não pode ter, não, eu não posso ter uma vida melhor não, porque a minha família ninguém conseguiu, você acha que eu vou conseguir, porque eu sou melhor do que ninguém? Não é que você é melhor do que ninguém, sabe por que você vai conseguir? Porque na sua vida tem uma coisa, que na vida deles não tinha, você tem Jesus Cristo, você tem o Rei dos Reis, você serve ao Senhor dos Senhores, você serve aquele que tem o poder de quebrar as algemas, e nos fazer mais do que vencedores. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. Na sua vida será diferente. Aleluias. Na sua vida será diferente, porque você serve a um Deus vivo e todo-poderoso. É isso que eu tenho que acreditar. É isso que eu tenho que viver. É por isso que você tem que estar na casa de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Você sabe por que o diabo quer te tirar daqui? Sabe por que o diabo quer tirar as pessoas da igreja? Você sabe por que o diabo ele quer esfriar a fé das pessoas? Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é o único lugar aonde você vai ouvir palavras que vão te encorajar, que vão te levantar, que vão te fortalecer. Esse lugar é o único lugar aonde o quebrado sai transformado, aonde o derrotado sai vitorioso. Esse lugar é o único lugar aonde o caído se levanta, não só pelo pão, mas por toda a palavra que sai da boca do Deus vivo e todo-poderoso. Aplauda bem forte ao Senhor. Nem só de pão viverá o homem, a gente vive da palavra de Deus. Aleluias. Nem só de pão viverá o homem. Eu não tenho que encher o meu ventre de pão, eu tenho que encher o meu coração, os meus ouvidos, daquilo que sai da boca do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Por isso que nesta noite o Senhor te trouxe aqui. Por isso que nesta noite o Senhor preparou esta palavra para dizer a você: meu irmão, em nome de Jesus, para de ficar levando tudo quanto é palavra, de tudo quanto é gente que fala com você. Para de ficar acreditando em todas as mentiras que você ouve, em todas as palavras de morte e de maldição contrárias que você ouve. Pastor, mas e quando as palavras elas saem de dentro da minha casa? Porque é muito fácil para mim deixar de andar com uma pessoa que é má companhia. É muito fácil para mim, pastor, deixar de andar com um amigo ou com uma pessoa que eu conheço, que só fala de derrota. É muito fácil para mim. Mas e quando eu escuto essas coisas dentro da minha casa? Eu tenho que parar de falar com meu pai? Não. Você não tem que parar de falar com o pai, com a mãe, com a irmã. Você vai ouvir tudo, mas que o paladar auditivo esteja apurado, e que o teu foco seja a palavra que sai da boca do Senhor. Eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Eu não sou e eu não vou viver o que o diabo quer que eu viva. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E sabe o que a palavra de Deus ela te diz nesta noite? Você é mais, muito mais do que vencedor. Aplauda bem forte ao Senhor. Toma posse dessa palavra nesta noite. Aleluias. Assim como a boca prova o paladar, assim como a boca prova os alimentos, assim o nosso ouvido, ou os nossos ouvidos, precisam provar, experimentar e selecionar aquilo que eu tenho ouvido. Glória a Deus, amado. Porque desta maneira a glória do Senhor se manifestará na tua vida. E você, ainda que na tua família ninguém tenha vivido isso, ainda que ao teu redor as pessoas que te cercam digam que é impossível, mas você vai viver aquilo que eles não viveram. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquilo que as pessoas ao teu redor não viveram, você vai viver.
Aquilo que as pessoas ao teu redor não conquistaram, você vai conquistar. Você pode, você é capaz, você vai conseguir. Não porque haja força em você, mas porque você serve a um Deus forte, um Deus que é contigo, um Deus que te dá vitória. Toda a igreja se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, já vai se colocando de pé, aplaudindo bem forte ao Senhor. Isso, já vai se colocando de pé, aplaudindo, abrindo a tua boca. Diga glória a Deus e diga eu creio. Diga eu creio e tomo posse disso. Aleluias. Deixa eu pedir uma coisa para você. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Como essa palavra é importante para você. Como esta palavra, ela pode fazer a diferença na sua vida. Você é aquilo que você ouve. Você é, ou você se torna aquilo que você acredita. Se você olhar para você, para os seus dons e talentos, e se você acreditar que você é um fracassado, que você não merece ser feliz, inevitavelmente você vai acabar se tornando essa pessoa. Mas se nesta noite, ao dar ouvidos a esta palavra, aleluias, se nesta noite, ao se alimentar, ao alimentar o teu ventre espiritual, que é o coração, se você alimentar o teu ventre com a palavra que saiu da boca do Senhor nesta noite, direcionada para a tua vida, se você pegar essa palavra e guardá-la no teu coração, pode ter certeza, amados, que ainda que muitos não tenham conseguido, ainda que muitos tenham fracassado, você vai ter sucesso, você vai conseguir, você vai prevalecer aonde todos caíram. Glória a Deus, amados. Tome posse da palavra em nome de Jesus. Pastor, eu quero viver as 4 promessas do Salmo 1. Quem quer viver isso aqui? Diga glória a Deus. Deus, Ele quer te fazer forte nesta noite, amém? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas é forte, Deus quer te fazer forte. Deus, Ele quer te fazer resistente. Você vai resistir. Você não vai mais ficar reclamando. Você não vai mais ficar murmurando. Você não vai mais ficar choramingando pelos cantos. Chega! Chega de ser fraco. Chega de ficar prostrado. Chega! Aleluia! Você vai ser forte em nome de Jesus, porque você está plantado junto ao ribeiro. Aleluias! Você vai dar fruto na estação própria. Não importa se é inverno, não importa o que for, você vai frutificar. Você vai ser constante em nome de Jesus. As tuas folhas não vão cair. Você vai ser fervoroso, meu amado. Você vai estar aquecido. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca. Deixa o fogo, deixa o fogo, deixa o fogo do Espírito agir aí, meu irmão. Aleluia. Você vai ser aquecido por Deus. E tudo o que você fizer, você vai prosperar. Aquilo que você colocar a tua mão vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés será vosso em nome de Jesus. Mas tenha critério nos teus ouvidos. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Levanta a tua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus. Com autoridade diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu abri o meu ouvido e eu estou me alimentando, eu estou degustando esta palavra e eu me aposso dela. Eu tomo posse da tua palavra sobre a minha vida. Diga bem alto: eu viverei as tuas promessas. Para onde eu irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluias, aleluia. Levanta a tua mão e adora aí, meu irmão. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora, porque as tuas folhas não vão cair. As tuas folhas não vão cair. Levanta a tua mão e adora. Você vai produzir fruto. Você vai ser regular no propósito.
Assim como a árvore nasceu para dar fruto, você nasceu para glorificar ao Senhor. Nada mais vai te impedir, nada mais vai te paralisar. Aleluias! Vamos adorar a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore, adore. É para isso que você está aqui nessa noite. Aleluias! Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar. Ele te dá toda a condição. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Afundei tudo, afundei meus barcos no cais. E eu, diz pra ele, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e você pode dizer: para onde eu irei? Para onde? Aleluias! Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho palavras de vida eterna. Para onde é que a gente vai? Se é só aqui que a gente é restaurado. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna, palavras que te levantam, palavras que te fortalecem. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho o Senhor. Aleluias! Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. E eu, levante a tua mão, diz pra ele. E eu, diz bem alto, vai. Me desper. Eu queimei minhas carroças e afundei. E é isso que nós temos que fazer nessa noite, amém, amados? É isso que a gente tem que fazer nessa noite. Oh, meu amado, começa a afundar os carros, começa a queimar os carros, começa a afundar os barcos, começa a deixar para lá aquilo que não te edifica, começa a parar de ouvir o que te joga para baixo, começa a deixar para trás aquilo que não te fortalece e começa a caminhar com Deus. Aleluias! E eu, diz para ele bem alto. E eu me despedi dos meus pais. Eu
Eu quero ouvir a igreja do Senhor. Fala para Deus, fala para Deus. Para onde eu irei? Fala para Deus. E fala isso para você também. Não tem lugar para você. Não tem lugar para você no mundo, meu irmão. O teu lugar é aqui, é no Ribeiro, é na casa de Deus. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho para terminar. Diz isso. Para terminar, diga. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluias, aleluias. Vamos aplaudir, vamos glorificar. Abre a tua boca aí, abre a tua boca aí, glorifica Ele, exalta Ele nesta manhã, nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Não existe outro lugar. Feche os teus olhos. Não existe outro lugar para estarmos. Não existe nenhum outro lugar aonde possamos nos alimentar das palavras que verdadeiramente vão mudar a nossa vida. Não existe outro lugar a não ser a casa do Senhor. É por isso que muitas das vezes a tristeza vem. É por isso que muitas das vezes a luta é tão grande. Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Você está caminhando para a casa de Deus, meu irmão. E quando você caminha para a casa de Deus, existe uma resistência espiritual que peleja contra você todos os dias para te derrubar, para te impedir de prosseguir. Mas é quando você entende a razão pela qual você deve estar aqui, e é quando você persevera, que Deus ele manifesta a glória dele sobre você. Toma posse daquilo que você ouviu nesta noite. Eu não estou falando para você não ter mais nenhuma amizade no mundo, não. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa antipática. A partir de hoje eu só converso com crente. A partir de hoje eu só vou lidar com... Não estou falando isso, mas a partir de hoje, que o teu paladar auditivo, diga glória a Deus, isso nem existe, mas espiritualmente falando, que o teu paladar auditivo seja mais apurado, seja mais criterioso, que você não deixe qualquer coisa entrar, não permita que qualquer palavra venha entrar, seja seletivo quanto às palavras. E principalmente, ouça a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Alimente o teu coração com a palavra de Deus, e você vai viver o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Você vai viver o que muitos não viveram. Você vai chegar onde muitos não chegaram. Você vai conquistar o que muitos não conquistaram. E quando olharem para você, todos saberão que foi Deus quem fez isso na sua vida. Você toma posse em nome de Jesus? Então vamos aplaudir bem forte a Ele nesta noite. Aplauda bem forte ao Senhor, amém? Graças a Deus. Eu quero aproveitar e já pedir a você, pegue na tua mão a tua oferta, você que trouxe hoje. Nós já vamos estar dando a bênção final. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou poderosamente com você, amém, amados? Quem está saindo daqui muito abençoado nessa noite, diga glória a Deus. Quem está saindo daqui alimentado, diga glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por sairmos daqui alimentado. Mas cada um de nós temos a nossa participação, a nossa parcela, né, de responsabilidade. Porque se hoje nós estamos saindo daqui abençoados, é porque todos os dias nós temos pessoas que se importam e que entendem a importância da fidelidade, amém, amados? Eu falei hoje de manhã e eu vou falar a mesma coisa agora. Quando nós ofertamos na casa de Deus, nós não ofertamos apenas somente
pela fidelidade, por aquilo que a palavra diz. Mas ofertar na casa de Deus também é um ato inteligente. Glória a Deus, amados. Pastor, e por que ofertar na igreja, além de ser uma atitude de fidelidade, por que ofertar na igreja também é algo inteligente? É muito simples. Você é abençoado nesse lugar, sim ou não? Deus, Ele tem transformado a sua vida nesse lugar, sim ou não? Então, se você é abençoado aqui, se você é transformado aqui, quando você oferta aqui, você está mantendo esse lugar, amém? E quando você mantém o lugar onde você é abençoado, o que você está fazendo? Você está investindo na sua própria vida, porque é daqui que vão sair as tuas vitórias. Daqui já saíram algumas, e daqui ainda vão sair outras, em nome de Jesus. E quando você mantém esse lugar, você torna isso possível. Por isso que ofertar não é apenas uma atitude de fidelidade, mas é também uma escolha inteligente. Tudo aquilo que você faz na casa do Senhor, o ar-condicionado que você põe, né, o rebaixamento, a luz, todas as melhorias que você faz a este lugar, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para você mesmo, amém, amados? Porque é você que come daqui, você é abençoado aqui, e vai ser muito mais, em nome de Jesus. Levanta para o céu a tua oferta, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, você também pode fazer agora aí a sua oferta. Pastor, eu não congrego no MAP, mas se Deus tem abençoado você, falado com você através das ministrações, seja inteligente, para que continue falando, para que continue nos usando, invista nesta obra, amém? Faz o teu melhor aí. Você que está aqui, levante para o céu o teu melhor, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, e com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite eu te apresento a minha fidelidade, não apenas em adoração, mas também porque eu entendo que investindo na tua casa, eu trago bênção para a minha vida, porque este lugar é o meu ribeiro. Diga bem alto: este lugar é o lugar onde a tua palavra flui e a minha vida é abençoada. Por isso receba meu melhor e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, esse teu filho, esta tua filha, que veio a este lugar, que mergulhou nestas águas, que ouviu a tua palavra e está saindo daqui nesta noite, ó Deus, com uma palavra no seu ventre espiritual, no seu coração, uma palavra que edificou a sua vida, que alimentou o seu espírito. Continua, Senhor, agindo, falando, ministrando e abençoando-nos neste lugar. Ó Deus, que o Senhor dê ordens para que a tua bênção venha alcançar os celeiros e a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente, deposita na arca, vem louvando, vem adorando ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, estás aqui, meu Deus, declare. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos aplaudir então a esse Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Diga glória a Deus. Diga assim: eu creio e tomo posse desta palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amados?